Olá, olá, olá. Voltei aqui de novo, deixa eu esperar o Henrique chegar. Uau, o Henrique já chegou, coisa boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos esperar. Oi, Olá. olá. Não, é que eu estava à tua espera e estava aqui a conversar, algumas pessoas entraram e eu falei, ué, onde é que está o meu amigo que não chega? Caiu a internet. Ah, então tá bom, então tá bom. Está explicado. Não precisa ser desculpado, porque você já nasceu desculpado. Está só explicado. Isso é Débora, verdade. que bom ter você aqui. Já tem gente entrando. Muito bom, muito bom, muito bom. E aí, Henrique, como é que estamos em São Paulo? É sempre bom viver na cidade de São Paulo. Premeditando breque. É sempre bom começar com uma canção. Nós aqui estamos vivendo ainda a narrativa, né, está repetitiva, né? Nós estamos ainda numa tensão, preocupação. Os casos aumentaram muito de Covid, né? Então, pessoas próximas já foram acometidas do vírus, enfim. Então tá uma atenção. E que essa live, que esses momentos aqui, tanto para as pessoas aqui do Brasil, tanto as de Portugal, ou quem mais assistir em outros lugares, Sim. possa de alguma forma ser algo que possa trazer reflexão e uma certa força, né, para dar conta do dia a dia. É muito interessante isso que você fala, porque às vezes as pessoas podem até dizer assim: peraí, mas eu estou mudando de assunto. Na verdade, a gente quer que você mude de assunto, mas seja um tempo produtivo nessa sua mudança de É, assunto, né? Não é apenas um fazer nada, mas até encontrar caminhos novos para viver esse momento, né? Falar um oi aqui para Débora. Oi, Débora. Ela é aqui da minha região, aqui, minha amiga. Uau, Um prazer, que viu? bom, que bom. Vamos esperar só um pouquinho, porque aquela hora tinha mais pessoas antes da internet cair. Só um É, pouquinho mesmo, que depois a gente já começa essa nossa conversa maravilhosa. Ontem não estivemos cá, mas hoje cá estamos nós. Leandro Marques. Leandro está sempre aí também, né? Leandro, Que coisa incrível. às vezes ele manda mensagem e fala, mas já acabou? É, porque a proposta é rápida, né? Não é um É, café, mas é um bate-papo rápido, que se chama Enriquecendo com Henrique. E nós vamos tirar preciosidades do fundo do baú. O Cris também já entrou. Vamos tirar as profundidades aí que está no fundo do baú do Henrique. Às vezes ele não tem muitas verdades, às vezes ele não tem muitas certezas, mas ele sempre tem sementes. Eu amo os sementes. Então, Henrique. e essa questão da verdade, sempre trago ela à tona, né? Que em Platão, quando ele fala das narrativas lá de Sócrates, né? Para quem não leu ainda Platão, a República, o Banquete, o Fédon, enfim, é muito gostoso a leitura. Se acostuma. No início é um pouco, as nomenclaturas não são algo, pelo menos não era para mim comum. Quando eu comecei, já faz um tempo, antes do ano 2000, né? Já faz um tempinho já que eu comecei a estudar essa questão dos gregos, mas depois fica gostoso, porque a maiêutica, chama maiêutica, que é uma forma de conversar fazendo perguntas. E eu acho isso muito bacana. Maiêutica. Maiêutica. Nossa, que interessante isso. É porque E, assim, você já vai voltar nessa maiêutica, é isso? vai ter um acentozinho, depois eu posso escrever o nome correto. É maiêutica, é assim mesmo. É claro que eu estou traduzindo, né? O É, original é sempre.
É muito interessante, Henrique, porque assim, a gente tem aquele velho chavão, né, que hoje assim, nós somos o povo das frases prontas, né? Sempre tem frases prontas. E essa é uma frase pronta também que a gente ouve dizer que a resposta está dentro de você. Você sempre tem as respostas dentro. Como se você fosse essa resposta. Só que nós não conseguimos encontrar, talvez porque nós não usamos essa maiêutica. Muito bom. Eu gosto de estar aqui com a Léo, porque ela tem essa Mas é forma você que me faz de causar, pensar né? assim. É verdade. Porque assim, a resposta está na maiêutica, por quê? Porque é aquela maneira de conversar fazendo perguntas. E quando eu É, faço as perguntas, eu preciso ir buscar alguma questão para responder. E se o outro não me responde, eu preciso responder. E aí, quem é, sabe eu tenho a resposta. Não é não? muito interessante. Isso mesmo, eu vou falar disso um pouco. E bom dia a todos. Ó, estou vendo vocês, muito bom estar aqui novamente. Nosso encontro semanal. E, e essa maiêutica, assim, o Sócrates era incrível, porque, fora que dar uma estudada na história dele, era muito interessante. Quando ele foi, quando ele descobriu que ele era alguém sábio, não foi por ele. E eu acho que a gente começa por aí, falando, trazendo essas perguntas. Para quem leu, para quem não leu também, na Grécia tinha oráculo. O oráculo era alguém, tinha alguém que fazia intermediação entre a divindade e o povo. Como um sacerdote, nós temos diversos. É alguém que fazia essa intermediação. E um dia, um amigo de Sócrates vai nesse oráculo fazer umas perguntas. Eles perguntavam tudo. Por exemplo, casa ou compra uma bicicleta, enfim. Tudo era perguntado ao oráculo. E o oráculo tentava lhe responder a melhor inclinação do momento. E uma vez, no oráculo de Delfos, então, o oráculo, ela disse, sabe aquele seu amigo? Ele é o homem mais sábio que tem na Grécia. Só que, daí esse amigo foi até ele e disse isso para ele. Falou, ó, o oráculo disse que você é o homem mais sábio da Grécia. Como a ligação grega com o oráculo, com essas questões das divindades, eram tão enraizadas, tão concretas, ele, como um homem sábio, aí ele se mostrou um homem sábio depois da pergunta, ele só tinha um caminho a fazer. E qual era? Ele disse, bom, se o oráculo disse que eu sou, eu não posso dizer que eu não sou. Então, a partir... Muito bom. Não é? Se o oráculo disse que eu sou, eu sou. Só tem um problema. Eu não me vejo assim. Então eu passaria o resto da minha vida tentando entender por que eu sou um homem sábio. Uau! E é engraçado que, assim, isso fez dele eu não sei se a palavra certa, eu vou falar um buscador, um procurador dele próprio, Ele né? próprio. Yeah. E é interessante porque ele, supondo, estou trazendo coisas, porque não tem nada escrito dele. É Platão que escreve, né? Então estou Sim. fazendo uma releitura aqui, tá? Então, por exemplo, ele estava vamos pensar hoje, num café. Num café na França, né? Que as pessoas gostam de tomar cafezinhos na França. Lá tem os... perto da torre. Daí vamos supor que ele está ali perto da torre, os namorados ali olhando e um se declarando para o outro. Ele chegava e falava, oi, com licença. Você falou de amor, né, para o seu companheiro, para sua companheira. O que é amor? Aí a pessoa explicava, e ele falava, mas quando você fala isso, amor não é isso? E seria isso? É isso que quer dizer? E as pessoas ficavam confusas, porque depois das perguntas dele, elas começavam a olhar para elas e diziam, poxa vida, acho que eu não sei direito o que é o amor. E aí voltavam para ele e perguntavam, mas o que é o amor? Daí ele falava, eu não sei, mas eu sei perguntar. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu vou começar a responder isso, porque tem muitas perguntas que me fazem e eu não sei responder, mas eu sei perguntar. Porque são as perguntas que modificam e podem melhorar o mundo, não são as respostas. Ó, é a pergunta que faz surgir uma resposta. Então, a habilidade, talvez, de compreensão esteja na pergunta. Uma boa pergunta, uma pergunta reformulada faz isso. É tão interessante que você está falando hoje aqui que eu vou me meter, porque já que esse bate-papo, né?
Enriquecendo com o Henrique, são as perguntas que modificam e podem mudar o mundo. Ontem eu fui para um programa de televisão, né? Por isso que eu não vim Verdade, aqui. verdade. Fala do programa um pouco. Você foi ontem, né? Numa TV importantíssima. Pois é, rapidinho eu vou falar para você, gente, depois eu deixo o link, porque eu fui representando a mulher moçambicana, né? Não sei se vocês sabem, eu nasci na África, né? E foi uma honra, né? Na RTP África, que é uma rádio e televisão. Ui, deu uma caidinha, peraí. Vocês estão me vendo? Vamos. Ok. Na RTP África, foi em direto, não, Joyce, não foi em direto. Foi gravado, porque vai ao ar no dia 7 de abril, que é a semana que vem, quarta-feira, porque é o Dia da Mulher Moçambicana. Então, foi gravado antes. E foi tão interessante, porque me fizeram perguntas. Eu lembrei disso agora. E fizeram perguntas muito pertinentes, né? Porque eu divido meu tempo com o Brasil e Portugal há muitos anos, e faz apenas 2 anos que eu inseri Brasil, Portugal e Moçambique para falar da realidade. E as perguntas que me foram feitas, muitas delas talvez eu não saberia responder. Mas foi muito interessante que eu dividi a entrevista com uma ativista social lá da África. Hoje a internet nos permite fazer isso em tempo real. E ela trouxe questões da mulher muito interessantes que a primeira coisa que veio foi as minhas respostas que eu tinha aqui dentro, que foram questões geracionais, né? Ela veio trazer questões de hoje, das questões de hoje que as mulheres vivem. Mas eu respondi, né? Lá entrelaçando as perguntas. Hoje, agora que eu estou conversando aqui com o Henrique, que sempre me faz pensar, porque ele disse que as perguntas são as perguntas que modificam o mundo, não são as respostas dadas. E agora eu percebi que foi o que eu fiz. Eu dei uma resposta daquilo que está aqui dentro, da minha vivência, da minha questão geracional, dos modelos que a gente traz de avó, de mãe, de tia, e assim por diante. Mas eu depois deixo o link aqui, porque a gente não vai estar papeando no programa, programa para mulheres na RTP África. Hoje, pelo acesso à internet, vocês vão conseguir ter acesso e me ver ali de capulana, representando a minha mulherada africana. Henrique, eu vou te passar a palavra, mas antes eu só quero dar um beijo para a Drica, que está lá na Bahia, que mandou aqui um abraço, Cleusa, Edna, Joyce, quem mais? Alexandre, Raimunda, meu Deus, quanta gente boa que nós temos hoje aqui. Gente, todo mundo é bom, né? Eu acho que todo mundo é bom. E alguns são... Ui, gente, eu já estou perdida com isso aqui. Pronto, eu acho que eu já me ajeitei. Tá. Henrique, qual é a tua proposta de hoje para a nossa conversa? Então, olha, vamos lá. Acho que a gente está falando um pouco, vou falar dessa manutenção da vida, né? Gostei. Manutenção da vida. Manutenção da vida. Ontem, quando eu terminei meus atendimentos, já à tarde aqui, em São Paulo, eu sentei, eu tenho um canteiro que eu fiz há acho que tem uns 11, 12 anos, e hoje nós temos aqui no meu canteirinho, um canteiro deve ter uns 2,5 metros por 30 centímetros, e nesse canteiro eu tenho uma romã, uma macieira, que é macieira aqui no Brasil, uma macieira, tem uma goiabinha, que não é a goiaba tradicional, uma goiabinha pequena, ela é um fruto. E ontem à noite, né, tarde, eu sentei depois do atendimento, como eu disse, e fiquei olhando e falei, nossa, mas tá precisando dar uma podada, né, tá precisando dar uma limpeza, tinha uns matos, né. E eu comecei a pensar nisso, né, quando foi que eu quis colocar esse canteiro? E foi assim que a gente começou hoje, né, falando sobre as perguntas e como nós chegamos até aqui. E ao olhar para esse canteiro, né, eu falei, olha só, um dia teve um desejo de ter esse canteiro deve representar alguma coisa. Ele não é só um canteiro, não tinha canteiro. Eu fui lá e fiz um canteirinho de tijolinhos à vista,
e eu gosto bastante dele, né? De cuidar dele. E ele deu frutos. Só que agora ele precisa ser... sempre eu preciso ir tirar algumas ervas daninhas, algumas coisas que estão ali, né? Cuidar. Porque senão começa a terra a ficar enfraquecida, ele tem que mexer, enfim, tem que modificar. E ao olhar para esse canteiro à noite, naquele momento que eu estava, estava o céu bonito, estava estrelado ontem à noite, eu falei, que interessante, né? Como a vida se modifica e como nós simbolizamos nas coisas sentimentos. Então, esse é o ponto que eu quero falar um pouco com vocês hoje, que a gente já está falando. Sim. Porque o que é a vida? A vida é a manifestação, é a simbolização de sentimentos expressado em coisas. É assim que nós entendemos quem somos. Só que, geralmente, a gente não se atenta para o que nós estamos sentindo quando fazemos algo. Então, você procura um emprego, você procura uma determinada música, uma determinada forma de se arrumar, de se expressar. Tudo o que nós fazemos tem a ver com a forma com que nós estamos nos sentindo. O nosso corpo é assim. O nosso próprio corpo manifesta o quê? Uma forma de sentimentos. Para quem não sabe, tem especialistas nessa questão do corpo, do rosto. Tem uma ciência que eu acho bastante interessante. Não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente, mas é fisiognomonia. Acho que é isso. Se eu tiver errado, vocês dão um Google. Por favor, escrevam para mim embaixo. Mas é a especialidade do rosto. Fisiognomonia. Eu acho que é assim que fala. É muito interessante porque ele vai falando, tem um amigo meu chamado Fábio Peloso, eu posso falar o nome dele porque ele não vai me cobrar direitos autorais, e ele ele fala, ele explica, muito interessante, que, por exemplo, o rosto é a expressão de sentimentos. Então, uma determinada forma da sobrancelha, os olhos, a proximidade, a separação, enfim, a boca, o queixo, tudo tem a ver com sentimentos. E na nossa linha de estudo, na psicanálise, na psique, na psicologia, a gente sabe que o corpo, ele manifesta sentimentos. Então, alguém que tenha o quadril largo, o quadril curto, aquele glúteo para dentro, glúteo para fora, enfim, ombros largos, tudo tem a ver com como nós nos sentimos na nossa formação. E por isso que ontem, ao olhar a questão do meu jardim, eu voltei e estava pensando nisso. Como eu me sentia quando eu fiz esse canteirinho, esse jardim? Porque a semana a gente falou de jardins, né? Falou do jardim da Sofia, falou entrou um pouco na questão do Éden, né? O que estava acontecendo, o que fez essa modificação? Então, a gente falando das perguntas, as perguntas podem ser e são importantes quando a gente consegue fazê-las e, nesse caso que a gente está aplicando, olhar para nós. Qual é o sentimento que a gente está vivendo que está fazendo eu simbolizar a vida de uma determinada forma? Como eu estou me relacionando com as pessoas? Como eu me relaciono comigo mesmo e com as coisas? Então... Eu quero pegar algumas coisas. Eu fui anotando aqui enquanto você estava falando, que eu achei muito interessante. Primeiro é uma brincadeira que eu vou fazer contigo, mas assim, não sei se eu estou me expondo aqui. Bom dia, Elcinha, que bom. Tarde, mas cheguei. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu falei que não sei se eu estaria me expondo. Se você olhar para mim, você consegue descobrir meus sentimentos? Olha, o Fábio sim, né? O Fábio Peloso, ele falaria tudo. Ele falaria tudo, olhando assim só para o meu rosto, ele conseguiria dizer, eu tirei os óculos assim, que você falou que tem o lado daqui, o lado de baixo, de cima, da testa, você já consegue saber meus sentimentos? Ele é capaz de te descrever assim, dado as expressões que você tem, a gente pode até convidar ele um dia, né, se ele aceitar, a estar aqui com a gente. Seria bom. Já tô, Fábio, se ele ver o vídeo, ele provavelmente vai topar. Mas ele conseguiria dizer sim, como esse rosto diz um pouco sobre sentimentos. E aí você vai confirmando, né? Sim, nossa, é verdade. Por exemplo, ele diz, quando ele falou, eu posso falar do que ele já me falou, né? Então ele fala dessa questão da testa, né? Dessa testa grande e tem uma certa curvatura, mas ela é reta.
Então ele vai falar um pouco dessa criatividade, ele vai mencionar, ele vai falar do queixo largo, um pouco da barba. A sobrancelha continuada, ele vai falar que é alguém que termina as coisas que começa. Enfim, mas temos que começar ele. Tem muito interessante. Ele fala sobre, por exemplo, as pessoas que cortam a sobrancelha, que agora tem uma moda de cortar, né? Ele fala, presta atenção, porque essa pessoa às vezes começa a procrastinar algumas coisas na vida, depois que ela corta. Uau! Mas essa não... Você sabe que isso me interessa muito, porque muitas vezes, assim, eu não posso afirmar isso, e talvez você diga a mesma coisa, mas, assim, uma boa parte das nossas doenças e de como nós nos comportamos tem a ver com a nossa alma, né? A gente psicossomatiza muito, né? E às vezes a pessoa está falando para nós um discurso, mas o rosto dela está mostrando outra coisa completamente diferente. Né? E nós, às vezes, simbolizamos tudo na fala. Mas ele disse isso. Peraí, ele pode ter dito, mas não era aquilo que ele queria dizer. Porque ele queria dizer uma outra coisa, né? É muito interessante isso. Gostei desse Fábio. Já gostei do Fábio. Não sei quem é o Fábio, mas já gostei dele. O que eu posso falar em algum momento é sobre o Reich. O Reich eu estudei, né? Então o Reich é um psicanalista e o Reich fala do corpo. Então é mais estrutural, né? Essa linha ela vai falar do externo. O Reich também do externo, mas ele vai tocar nas partes estruturais também. Então, enfim, mas é papo para outra live e outro momento. Vamos pensar nisso, sim. É bacana essa informação. É muito bem você ter trazido. E outra coisa que eu queria falar da colocação que você disse, porque assim, você está me falando em fazer perguntas, e muitas vezes nós não queremos fazer perguntas, nós não aprendemos a fazer perguntas, e nós não sabemos como fazer perguntas. É muito mais fácil a gente fazer desabafos e não perguntas. Porque a gente fala, eu não aguento mais isso. Eu não... Olha, isso aconteceu, isso, e agora? Eu não sei o que fazer, mas... A pergunta, ela precisa de ser elaborada, né, Henrique? Não é qualquer coisa. E a habilidade de perguntar, eu vou chamar isso de curiosidade. E a curiosidade, só tem curiosidade quem tem algum conhecimento. Vamos falar disso, ó. Qual é o processo de ter curiosidade? Por que eu teria curiosidade sobre algo? Porque tem alguma coisa dentro de mim que me modifica, que me move. Se está tudo respondido, se está tudo certo, não tem curiosidade. Então a curiosidade vem também desse conteúdo interno, mas de um incômodo, né, de querer saber. Então tem que ter informação dentro. Curiosidade e conhecimento andam juntos. Quanto mais eu sei, mais curiosidade eu tenho. Mas é um processo. Ninguém precisa sentir menos se não tem muita curiosidade. A ideia é desenvolver isso, perguntar e olhar para si, né? Então, olhando então quando eu falei do jardim, né, que foi o primeiro momento, eu queria algo simbolizado ali. O que é um canteiro? O que é um jardim? Ele, no meu caso, ele significava o quê? Construção, solidificação, simbolizar ali uma geração, algo que viria posteriormente, frutos desse ambiente que eu estava. Então era isso que eu estava simbolizando. E agora, e em todo momento da vida, a gente precisa o quê? Cuidar desses frutos, cuidar dessa árvore. Porque essa árvore, ela morre. Se ela não for cuidada, se ela não for nutrida. É básico isso, mas nós esquecemos. Ou seja, é muito lindo o que você está falando, porque você está colocando essa simbologia à nossa própria vida, né? Cuidar de nós. Porque senão a gente morre, talvez não seja uma morte física, mas uma morte na qualidade de vida. Porque viver nesse mundo louco de hoje, a gente precisa ter uma boa manutenção, Henrique.
Nós precisamos. E se nós não... E às vezes não é possível, né? Às vezes o momento que a pessoa está vivendo tá tão, vamos chamar de nublado, está tão sombrio, que ela também não é capaz de olhar para ela. E aí precisa de uma intervenção, de uma ajuda profissional, né? Ou da comunidade, enfim. Mas as pessoas, né? Uma vez eu fiz uma palestra sobre depressão, sobre o Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo, quem não sabe, foi um rapaz que ele se suicidou dentro de um carro amarelo nos Estados Unidos. Uhum. E ele apresentava, ele se apresentava bem, ele não parecia que estava com problema, mas ele estava. Então, a ideia é de que quando notar alguém que, né, algum comportamento, precisa intervir de alguma forma, conversar, não julgar, né, mas entender. Então, as perguntas são importantes nesse sentido. Então, nosso papel hoje aqui é estimular essas perguntas, estimular que possamos fazer perguntas para nós mesmos. E não para os outros, não no sentido de questionar a vida do outro, mas a nós. Vamos perguntar sobre a nossa própria vida. E isso é algo que pode nos enriquecer, pode trazer conhecimento singular, subjetivo, né? Trazer essa subjetividade à tona. Então, olhem para as coisas que você tem em volta, olhe como você decora a sua casa, enfim, tudo que nós fazemos tem a ver com os nossos sentimentos. Tudo. Muito interessante. Tudo que nós fazemos tem a ver com os nossos sentimentos, mesmo que sejam aquelas coisas que nós fazemos sem pensar. Mas o automático, né? Automático. Exatamente. Automático. Uma outra coisa, para uma outra abordagem, me perguntaram antes de ontem, né, na live, sobre os gatos, né, que eu estava falando do livro de Sofia, e depois eu vou trazer sobre os gatos, mas nos gatos no Antigo Egito, não é essa referência que está no livro, tá? É que o que tem os gatos, enfim. Para os egípcios, por exemplo, os animais eles eram a manifestação bondosa ou não bondosa da divindade, tá? E os gatos, por exemplo, eles eram algo de bom, tá? Então tem a ver com uma manifestação bondosa. Então eles precisavam ser reverenciados de alguma forma. Mas é um outro tema. Depois eu falo sobre isso numa outra live. Sim, eu acho que uma outra live a gente... Eu até tinha pedido ao Henrique para colocar isso, porque muita gente perguntou, e os gatos, né? Falei, olha, você falou de gatos, agora tem que explicar de gatos. Mas eu acho que depois eu acho que a gente pode até falar um pouco sobre essas questões de arquétipos, né? De animais e tudo mais. Porque assim, eu acho que isso enriquece a gente. A gente começa a olhar até para a vida com outro olhar. E a proposta dessa nossa live é exatamente isso. E foi o que você disse que eu deixei aqui escrito, porque eu achei muito interessante. Só tem curiosidade pessoas que têm conhecimento. Então, às vezes, a gente precisa começar a agregar conhecimento à nossa vida. Muito interessante. Porque é aquela velha história, eu não gosto de comer isso, mas você já comeu algum dia? Não, então come primeiro. E depois prova para saber se você gosta ou se não. E às vezes precisamos... Quando eu falo de conhecimento, Henrique, eu não falo de informação. Que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Eu falo de vivência. Porque quando nós conhecemos, é uma coisa que já tomamos propriedade e é nossa. Isso eu conheço. Isso eu sei, o fulano passou, mas o que eu conheço é meu. Então, assim, o meu conhecimento vai me fazer perguntas para eu aumentar esse conhecimento, questionar esse conhecimento ou fazer uma manutenção do conhecimento. Ou não. É exatamente nesse caminho, porque, por exemplo, se nós pensarmos Eu já estive em Portugal, na cidade do Porto. Morei no Porto por quase 3 meses, em Campanhá. Campanhã. Campanhã que fala, é? Campanhã? Boa. E eu olhei por foto. Então eu tinha informação do lugar. Mas eu não tinha experiência do lugar. Então eu fui,
E aí eu tive a experiência. E qual foi essa experiência? Essa experiência não foi do lugar. Essa minha experiência foi os meus sentimentos com o lugar. Yeah. Ó, isso é importante, ó, porque eu posso relatar a minha experiência a partir de como eu me senti, a partir de como eu lidei com as questões que eu estava vivendo nesse momento em Portugal, foi no ano de 2000. E essa experiência não é a verdade sobre o lugar. Exatamente. Então essa é a grande diferença de informação e de conhecimento. Quando você vai relatar uma outra experiência sobre o lugar, e provavelmente não foi a minha experiência, isso pode gerar um conflito de informações e uma briga de ego. Ou seja, as pessoas às vezes discutem por coisas que têm a ver com a subjetividade, tem a ver com como ela se sente, e não como a verdade é em si. E no início do nosso tema hoje, que é a verdade, por exemplo, socrática, né, a manutenção da vida, então, qual é a verdade? Eu não sei qual é a sua verdade. Eu sei, e eu posso saber como eu me senti a partir de perguntas que podem levar a uma interiorização e uma exteriorização desses sentimentos simbolizados. E aí eu posso, ou não, compreender uma verdade que eu construí à minha volta. Continua. E por isso a vida, o que é a vida? A vida é uma continuidade de simbolizações compreendidas ou não. Compreendidas ou não. Eu estava pensando aqui, a Elsa deixou aí um comentário, ela disse, por isso a minha figura bíblica preferida é Salomão. E eu estava pensando em Salomão, estava pensando em Provérbios, Eclesiastes, Cantares e toda aquela colocação de Salomão. Mas, gente, não é fácil entender. Porque, afinal de contas, buscar essa questão dá trabalho. Dá trabalho. Porque, assim, Salomão, eu acho incrível quando as pessoas vêm falar de Salomão no livro de Eclesiastes, que tem até, a gente acaba trazendo tanta coisa para a live. A culpa é tua de deixar a live livre. Deixa a live livre, né? Pois é, tem até a história do fio de prata, né? Mas isso já está lá no Eclesiastes, quando Salomão chega e fala, tudo é vaidade, vaidade disso. E tem gente falando, não, Salomão disse tudo é vaidade. Eu falei, ele disse que tudo é velho. Porque quando, no começo, ele tinha uma saga de vida, né? E as procuras que ele fazia, as questões que ele fazia, um homem que fez tanto acordo com tanta mulher, né? Os casamentos que ele fez, 300 mulheres, 700 concubinas, quer dizer, a cabeça desse homem dava trabalho. Aliás, dá trabalho entender a questão da sabedoria. E é o que você está dizendo. Não é apenas uma informação. É uma vivência, é um conhecimento. Eu amei essa frase que você disse, briga de egos, quando parece que eu preciso dizer. Como diz nossa amiga Gláucia, você entrega muitos códigos aqui que a gente vai ficar... A Gláucia querida. Pois é. É verdade. Olha, e essa questão do Salomão, não sei quanto tempo a gente tem, Léo. Quanto tempo a gente tem ainda? Tô sem relógio aí. Tô sem relógio aqui, peraí. Você tem? Que horas são? Mas dá para você falar. Fala, vontade. Tá. Ó, interessante essa questão do Salomão, por quê? Porque às vezes uma frase que ele disse, né, que está lá nos textos, gera interpretações diversas, né? Tanto para a busca do conhecimento, como para a não busca do conhecimento. Ou seja, ela é desculpa, pode se tornar desculpa para todo mundo. Então, alguns vão dizer que, olha, o Salomão já conheceu tudo e não vale a pena. Pronto. É ótimo para quem está com preguiça de conhecimento, né? Vou ficar com a minha vida simples mesmo, porque ele já teve um cara que soube de tudo. Ou seja, primeiro que esse silogismo já está errado. Silogismo, né? Como assim ele soube de tudo? Ele soube de muitas coisas, mas de tudo é impossível. Então, agora, com outra pessoa mais ávida para a busca, ou que pode ter essa possibilidade, tem tantas chaves, tem tantas coisas numa frase. Às vezes a pessoa fala que não vai buscar, por quê? Porque ela precisa, o meio que ela vive, afirma isso para ela o tempo todo, que ela não pode ser mais do que ela pensa.
Isso também, daí você encontra o quê? Ah, vou encontrar que no Salomão é melhor não procurar saber mais. Ou seja, é uma resposta para si mesmo, para se convencer em relação ao meio que você vive. Uma outra pessoa que é incentivada a buscar conhecimento, a estudar, pode falar, nossa, mas Salomão conheceu tanto, ele disse que não vale a pena, que é vaidade. Mas será? Aí a pessoa vai. Por quê? Porque ela tem um meio incentivando. Então, é nesse lugar que estamos conversando, que é, tente fazer essas perguntas para você. Será que você está dando respostas para você ou para as pessoas que estão próximas a você, para que você se mantenha vivo nesse lugar? Uau! E, Uau! e aí tem uma frase que eu vou trazer aqui, eu gosto das frases que o Raul Seixas fala, elas são muito boas. Tem uma letra que ele fala assim, ó, se aquilo que você quer é aquilo que você pensa, então coragem, porque você pode mais. Ó, se o que você quer é o que você pensa e faz, ó, você pensa e você faz, então coragem, porque você pode mais. Yeah, é muito interessante quanto a gente pode mais, mas nós sempre queremos nos limitar àquilo que a gente já tem. Talvez É precisamos porque nos aventurar um bocadinho mais nessa questão da manutenção da nossa vida, não é? vamos precisar, mas é legítimo, tá? Eu quero dizer para vocês que é legítimo pensar assim. Por quê? Porque pode ser uma questão ancestral, primitiva, sobrevivência. Por quê? Se eu vou sair de onde está confortável, eu posso morrer. E quando eu falo morrer, não estou falando do seu racional. O Sim, sim. corpo, as células estão dizendo, será que pensar de forma diferente de todo mundo está pensando aqui comigo, eu vou sobreviver? Eles vão deixar de me amar? Então o amor e a morte estão aí juntos, né? Caminham juntos nesse caminho, desse lugar de quem vai me amar se eu pensar diferente. Então, se a gente conseguir olhar para esse lugar e perceber que agora a gente pode, é um novo momento humano, onde não tem mais aquela hierarquia, né? Que eu obedeço, assim, eu obedeço porque eu não tenho outro caminho. A ideia não é obedecer ou deixar de obedecer, a ideia é você poder viver e poder pensar como você flui dentro de você, cada um tem um tipo de ânimos aí, né, de ânimos da vida, e tá tudo bem, pode pensar, não tem problema. E tá tudo bem, hein? Eu estava pensando aqui agora, enquanto você estava falando, de caminhos do coração. Porque cada um tem o seu caminho. E nessa manutenção a gente se encontra nos caminhos do nosso coração. Porque assim, você pode estar me dizendo muitas coisas, mas o teu encontro é só com tu contigo mesmo, né? Sim. Mas para isso é necessário a gente se predispor a fazer isso. Porque a questão que eu coloco às vezes é isso que você falou. Tá tudo bem ter preguiça de pensar, mas talvez a gente não vai chegar a algum lugar. E vai ficar mais do mesmo, e vai ficar a mesma coisa, e talvez a gente não consiga colher esses tais de frutos que a gente quer, né? De qualidade. Fala. Não, eu ia falar assim, e também gostei daquela colocação que você disse, eu estou respondendo a quem? Eu estou respondendo ao outro ou eu estou respondendo a mim? A Cleusa está dizendo que pensar dói. Pensar dói, Henrique. Pensar dói. Olha que interessante. Eu vi um estudo, e eu não vou lembrar agora onde foi, mas eu prometo procurar. Já faz tempo que quando a gente está aprendendo algo novo, pode causar dor física na cabeça. Então talvez essa frase seja legítima, porque você está criando novas sinapses, então existem movimentos. Então pode causar dor física, sim. Mas eu acho que o sentido é pensar, dar um tipo de trabalho, sempre vai ser trabalhoso, né? Como toda a vida é.
é um drama, né? A vida é um drama, aí vem a dramaturgia, né? Ou seja, é, viver é pensar, viver é deixar de ter, viver é escolhas, viver, na verdade, também é deixar de fazer outras escolhas, porque numa cadeia de tantas possibilidades, deixar as coisas é angustiante. Então, tudo é muito complexo em nós, tudo nos afeta. Então, sim, pensar pode causar esse desconforto, mas depois do desconforto, o que vem? Talvez venha a satisfação. Antes do amanhecer, é sempre mais escuro. Então, e essa frase está no filme do Batman. Ó, do Batman, para quem gosta dos filmes, eu adoro filmes, porque eles têm mensagens incríveis. O Batman, se não me engano, é o Batman, o último Batman, a trilogia do Batman. Então, antes do amanhecer, é sempre mais escuro. Ou seja, é uma metáfora para dentro de nós mesmos. Os filmes fazem muitas metáforas para nós mesmos. Tem a ver com o nosso psiquismo, nosso corpo. Então, o esclarecimento... Por que existe esclarecimento? Porque existia um não esclarecimento. Então é nublado, é escuro. Né? Então é sempre nessa dinâmica. É muito interessante, né? A gente agora está indo para o nosso final, mas assim, como você fala de filme, eu lembro de músicas. E logo que você falou isso, eu me lembrei de uma música de um português, se não me engano é Paulo de Carvalho, e tem uma frase que ele diz: e depois da dor, e depois da dor? O que vai acontecer depois da dor? Mas eu só posso viver o depois da dor depois de ter passado pela dor, né? E o que essa escuridão porque assim, quando você me fala de escuridão, eu não consigo ver nada na escuridão. Mas eu preciso ter passado por essa escuridão até para valorizar a luz e para encontrar o que tem depois disso. Porque não vem antes, vem depois, né? Não vem antes, vem depois. Sempre vai existir esse dualismo nessa nossa maneira de existir, porque esse dualismo, essa contradição, esse antagonismo, ela nos faz quem nós somos hoje. E eu não sou quem eu sou sozinho, assim como todos vocês estão me assistindo, vocês não são quem são sozinhos, vocês precisaram desse ambiente e o ambiente precisou de vocês. É uma troca que nós concordamos em viver. Agora, entendemos, né? Aí me lembro da música do Quando Entrar Setembro, né? A lição já sabemos de cor, só nos falta aprender. A lição já sabemos de cor, só nos falta aprender. É isso mesmo. Então vamos aprender, vamos olhar para isso. E é um olhar seu. É importante isso. Ó. Não cobre do outro aquilo que ele não consegue olhar. É impossível. É impossível. Como eu cheguei numa determinada experiência, cada um de vocês chegou nas suas experiências, e aí vocês, só por essa frase inicial básica, a gente vai perceber que você é quem você é por causa das suas experiências. Como o outro que não viveu as suas experiências pode saber o que você sabe? É impossível. Então, é uma... Não é uma Lucas Calheira. Olá, Lucas. Ele falou aqui. E eu que agradeço, Lucas, a companhia de vocês, e isso nos faz pensar e sermos, estarmos nesse encontro, né? E vamos continuar. Muito bom. Nossa, que enriquecedor. Hoje foi realmente enriquecedor, porque assim, você quis trazer hoje a manutenção da vida, e a manutenção da vida, eu não vou dizer que é fácil nem que é difícil, ela é necessária. Como você olhou para as suas macieiras, foi macieira, né, que você plantou, né? Eu plantei macieira aqui, acho que se não me engano foi em 2010. E ela dá frutos já há uns 4 anos. Uau! E é bem quente aqui, né? E uma beleza, né? Assim, você colheu seu frutinho num canteirinho.
Por quê? Porque eu olhei para aquilo, eu desejei aquele lugar e eu coloquei sentimentos ali. E poderia não ter dado. Temos essa... Não existe esse lugar ideal de alcançar, mas deu fruto. Deu fruto. Se não tivesse dado, seria uma outra experiência, mas deu fruto. Porque eu plantei, eu reguei, a árvore era boa, a semente também. Né? Poderia ter sido uma semente que não dá frutos, mas deu. E se não tivesse dado, faria de novo. Até que fosse possível. Então, vamos... o final de semana chegando, o mundo está num momento complicado. Então, vale a pena a gente olhar para nós. Vale a pena cada um de vocês se olhar e olhar para o outro. Com esse olhar de humildade, né? Lembrando a palavra humildade, de humus, em oca, mas de absorver. De absorver esse conhecimento em si mesmo e olhando para o outro, entendendo que o outro é o outro, está num outro momento. Talvez esteja no mesmo, mas está num outro momento. Então, respeitar essa distância, respeitar essa diferença. Engraçado, você disse assim, o mundo está num momento complicado e nós precisamos olhar para nós e fazermos essa manutenção da nossa vida e nos fazermos perguntas, né? E eu digo assim, mesmo que o mundo não estivesse do jeito que está, eu acho que nós nos devemos a isso. Nós nos devemos a nós mesmos. É uma questão assim, nesse momento é necessário, porque não está fácil. E essa tua colocação foi incrível. Eu olho para mim e eu olho para o outro, né? Henrique, obrigada. Foi muito bom. Eu que agradeço. Quero só dar um abraço para o meu amigo que entrou aqui também agora. Ele está com o nome de Espaço Kundalini. É o Eduardo Cardoso, psicanalista, e ele tem várias outras capacidades, competências. Prazer, obrigado pela visita. Que bom. É muito bom ter vocês aí. Deixa eu dizer, essas lives, e nós já estamos trabalhando para produzir mais conteúdo, que a gente vai estar no nosso canal do YouTube, né? Meu e do Henrique, que é o Universo da Psique. Se você não encontrar, muita gente não encontrou, embaixo da live nós vamos deixar aqui e nas nossas redes sociais também. Queríamos que vocês entrassem, participassem, porque nós temos tratado disso e nos dá alegria porque nós aprendemos, né, Henrique? Nós aprendemos com o outro. Muito. Muito bom. Bom, então, pessoal, olha, um abraço, obrigado, grato pela presença de vocês, é bom estar aqui, é um prazer estar aqui, eu sinto prazer estar aqui com vocês, e se você sente o mesmo, volte, chame outras pessoas, e adoro esses coraçõezinhos, já falei, vou falar de novo, esses coraçõezinhos são ótimos aqui no cantinho da tela, eles ficam subindo assim, cara, que legal. Acho que o mundo precisa de corações, né? Então esses coraçõezinhos estão precisando, né? O mundo precisa de corações. Semana que vem nós estamos aqui terça, quarta e quinta, né? Nesse horário que aqui em Portugal agora é meio-dia e para vocês são 8 horas da manhã, mas nós estamos sempre com bem-aja é muito português. Obrigada, assim, querida. Bem-aja, obrigado. Nós estamos sempre trazendo junto com vocês. Vocês nos enriquecem, nós nos enriquecemos, o Henrique nos enriquece, é muito bom. E eu quero desejar a vocês, no sentido daquilo que eu acredito, uma boa e santa Páscoa para vocês. Uma boa Páscoa para nós. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.